A paz do Senhor. Eu sou Maria Paiva. Bom, tô aqui gravando mais um áudio. Queria mais uma vez explicar melhor a palavra do Senhor, né? Como sempre. E dar a resposta, né? Todo mundo sabe que o meu canal é voltado tanto para a pregação como para o esclarecimento de heresias, né? E, como sempre, vou esclarecer mais outra heresia. Bom, vamos começar aqui lendo uma passagem que está em Mateus 10. Mateus 10, do 22 ao 28, né? É uma passagem que é muito... Algumas dessas passagens são muito usadas, né? Pelos irmãos aí que diz conhecer a Bíblia, né? Para poder defender o que eles creem. Como sempre distorcendo, né? As escrituras. Distorcendo porque nem sempre o que ele diz bate com o que a passagem diz, né? É bastante diferente. Anda é longe, né? Mas vamos esclarecer melhor esta parte depois de ler a passagem. Vamos lá ler. Vamos começar aqui pelo verso 22, Mateus 10, 22 ao 28. Disse o Senhor Jesus: E odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Uma passagem muito usada aí, né, para dizer que são muitos perseguidos, né? O que eu vou esclarecer sobre isso. Vamos para o verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, não é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamar o Beelzebul pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temeis, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Somente até aqui. Esta passagem ela é muito utilizada pelos irmãos, né? Que a gente chama irmão por educação, né? Chama irmão por educação, porque se a gente for chamar de acordo com as escrituras, né? Irmão é aquele que segue a mesma doutrina que a gente, é aquele que segue as escrituras, porque o Senhor disse que aquele que vem pregar o evangelho, aquele que não prega o evangelho de acordo com as escrituras, não devemos nem saudar, para não fazer parte das más obras dele, para não compactuar, e se não devemos nem saudar, que dirá chamar de irmão, né? Então nós chamamos irmão no sentido de educação, né? Porque ao contrário dele a gente é educado até demais, porque a gente é xingado e tudo. E ainda temos a educação de explicar as coisas, de pregar o evangelho, de estender a mão para tirar eles do inferno onde eles estão, né? E eles soltam nas nossas mãos. Eles soltam e nós agarramos a mão dele querendo pegar e eles ainda são ingratos, né? Muitos usam essa passagem dizendo: nós somos odiados por causa de Jesus. Eles nos perseguem por causa de Jesus, porque Jesus disse que seríamos perseguidos. Para esclarecer aqui, para você que costuma dizer isso, meu irmão, olhe na sua Bíblia, leia e veja o que ela diz. O Senhor Jesus disse: serei odiado de todo por causa do meu nome. Preste bastante atenção que Jesus não está dizendo sereis odiados por defender placa de igreja, sereis odiados por defender templo, será odiado por defender Pedro, Maria e João, será odiado por defender religião. Não, ele disse: será odiados por
causa do meu nome, por pregar o evangelho, né? Aí eu pergunto qual é o nome que nós pregamos. Se nós pregamos religião, se nós pregamos placa de igreja, se nós pregamos Pedro, Maria e João, ou se nós pregamos a Jesus Cristo. Então Jesus disse que nós seríamos odiados é pelo nome dele, não é por placa de igreja, porque nós não pregamos placa de igreja. Pode ver que os irmãos, quando vão pregar em suas pregações, eles em nenhum momento eles falam a que igreja eles pertencem. Eles só falam que pertence ao Senhor Jesus. Você pode ver vários irmãos pregando que você fica se perguntando de que igreja ele é, porque ele não fala. Porque o foco não é igreja, não é religião. O foco é Jesus Cristo, né? Ao contrário de muitos que só falam na placa da igreja. Eu estou pregando o evangelho para defender a igreja. Eu estou pregando o evangelho para defender Pedro, Maria e João. Pois para você que costuma dizer isso e se acha melhor, eu te digo, eu prego o evangelho para defender sim, mas é a palavra do Senhor. Eu prego o evangelho para defender sim, mas é o nome do Senhor Jesus. E por ele sou xingado, sou perseguido, porque o Senhor disse que odiados seríamos por causa do nome dele. E qual outro nome que pregamos a não ser o do Senhor? Qual o nome que colocamos acima de tudo a não ser o nome dele? Eu não conheço outro, né? Então preste bastante atenção se o nome que você prega é o de Jesus, se você segue é Jesus, se você ora a ele, louva a ele, serve a ele como nós servimos, porque é só fazendo isso que ao ser perseguido é por causa do nome dele, porque eu não posso servir a outro e dizer que estou sendo perseguido por causa de um que eu não sirvo. Posso dizer que sou caluniado e perseguido por causa do Senhor, porque verdadeiramente eu sirvo ao Senhor. Minhas orações é voltada para eles, meus votos é voltado para eles. Conversar, eu converso é com ele. Pedir, eu peço é a ele. Agradecer, eu agradeço a ele. Quando eu prego, eu falo é dele. Então posso dizer que ao ser caluniado é pelo nome dele, porque eu não prego outro a não ser o nome dele. Eu não prego outra palavra a não ser a palavra dele, contida nas escrituras, e que tantos diz pregar esta palavra, e no entanto tem uma Bíblia que pega, põe debaixo do braço, vai para a igreja, e aquilo que ele prega, ele não pode provar, nem nos 77 livros da própria Bíblia que tem. Quando, na verdade, como muitos dizem, por a nossa ter só 66 livros, mas nós não nos envergonhamos de defender o que defendemos, porque podemos e sabemos muito bem usar os 66 livros que tem na nossa Bíblia para provar aquilo que nós acreditamos. E por incrível que pareça, até os 77 que tem na Bíblia deles nós usamos para defender o que cremos, e eles não podem fazer o mesmo. Devo eu crer naquilo que é provado? Ou devo eu crer naquilo que não é provado? Devo eu crer na minha Bíblia que tem 66 livros e eu posso provar o que digo? Ou devo eu crer numa Bíblia que tem 77 e que a doutrina que é pregado não é comprovada em nenhum dos 77 livros? Eu prefiro crer naquilo que é provado do que crer naquilo que não se tem prova, do que crer naquilo que não pode ser provado, do que quando ser confrontado não poder dar razão na nossa fé, porque a Bíblia fala: estejais preparados para dar razão da vossa fé e da esperança que há em vós a qualquer um que perguntar. E como dar razão da fé, como comprovar aquilo que não se tem prova, aquilo que não pode ser provado, aquilo que tu não pode abrir tua Bíblia, que tem 77 livros, e defender o que tu crê, porque o que tu crê, o que tu prega não está escrito nela. Cadê as provas? Né? As provas deixadas pelos próprios profetas, apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Cadê as provas que não contém? Né? Então nós pregamos o Senhor Jesus Cristo, nós pregamos um evangelho que pode ser sim provado, porque a própria palavra diz que tem que ser provado, porque Paulo disse: alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, né? Se a doutrina não estiver conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelho que é segundo a graça, né? Não saudais, nem tem parte, não saudais, porque o que o saldo tem parte nas vossas más obras. E esta doutrina, ela é anátema. Essa doutrina, ela é maldita. A doutrina que não é de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo.
E se alguém ensina uma doutrina que não pode ser provada nas Escrituras, que você olha e não está de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, este é soberbo, nada sabe, mas delira daquilo que fala, porque o que fala não pode ser provado, diz o apóstolo Paulo. Nós podemos, sabemos e damos razão da nossa fé e da esperança que há em nós a qualquer um que pergunta, porque isso o Senhor nos ensinou e porque temos uma Bíblia que nós podemos usar, tanto ela que tem 66 como a deles que tem 77, para comprovar o que nós dizemos. A idolatria, a proibição de imagem, ela é provada tanto nos 66 livros que nós temos, como nos 77 da Bíblia deles, como nos livros que nem contém na nossa Bíblia e nós usamos, né? Os próprios livros da igreja deles mesmo, para mostrar, tá aí. Compara o que o autor está dizendo com o que a tua igreja disse. Compara como Baruque 6, que nem tem na nossa Bíblia. Compara que você diz que essas imagens são deuses, mas Baruque diz que nem deuses são, porque nada fazem, porque nada pode, porque para andar é necessário carregar, porque para ser limpo é necessário passar o pano. Isso nem Deus é, diz o autor do livro Baruque. Isso nem Deus é apenas nada. Como dizia Clemente de Alexandria, nada mais é do que matéria vil e profana que leva à idolatria. E que por isso o Senhor a proibiu em todas as Escrituras. Podemos mostrar o Antigo Testamento inteiro e até o Novo, o Senhor condenando coisas que ele não pode fazer o mesmo, mostrar o Senhor mandando fazer, mostrar o Senhor defendendo, porque todos os livros que eles usam para defender isso foram escritos antes de muitos livros que depois o Senhor manda. O Senhor proíbe fazer, como por exemplo Jeremias, Isaías, Daniel, que foi que eles fizeram com esse livro que vem muito depois de Êxodo, de Deuteronômio, de Reis, que foi que eles fizeram com esses livros, que deles até Apocalipse, além do Senhor não mandar, o Senhor condena, e contudo são tão cegos que não conseguem enxergar, descarta os 77 livros que contém na Bíblia dele, dando prova de que é abominação, e prefere crer naquilo que é pregado, que não bate com a própria escritura dele mesmo, né? E quando confrontamos, quando mostramos aquilo que está escrito na Bíblia deles mesmos, somos xingados. Xingados como eu mesma já fui por diversas vezes, por estender a mão e tentar tirar do inferno. Xingado de filha de Lutero, filha da serpente, filha do diabo, eu sendo filha do Senhor que morreu na cruz para me resgatar, sendo filha de um Senhor que abre os meus olhos e que todos os dias eu agradeço a Ele por ter me tirado daquela lama que eu vivia, daquela Babilônia que o fim dela está descrito em Apocalipse 18. Juntamente com o diabo, que é o laqueado com fogo e enxofre, né? Esse é o meu Pai, é o Senhor que me tirou da lama, é o Senhor que morreu por mim na cruz. E quem diz que eu sou filha de Lutero, filha da serpente e do diabo, está chamando, está blasfemando daquele que do mundo me tirou, e que todos os dias eu chamo ele de Pai. E não é Lutero, não é serpente e nem é o diabo, porque o meu Pai que eu falo com ele, que eu oro e agradeço, ele se chama Jesus. Então pensa bem antes de tu abrir a boca e dizer que o meu Pai é isso, é aquilo outro, porque o nome dele é Jesus. E ai daquele que blasfêmia contra Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque quando cai, se não for a misericórdia dele, tu é consumido, porque o Senhor Deus não é brinquedo, mas é fogo consumidor. Mas o Senhor nos advertiu. Quando nós vemos isso tudo acontecer, nós nos lembramos
porque nós estamos ali defendendo o evangelho, que por eles, os profetas, os apóstolos de Jesus Cristo não foram só caluniados, eles deram as suas próprias vidas, os profetas, os apóstolos do Senhor Jesus morreu defendendo essa palavra. Então ser caluniado é pouco, porque o Senhor nos adverte, sempre que isso acontecer, é para nós lembrar que é o cumprimento das profecias. Sempre que isso acontecer, o Senhor nos exorta, o Senhor nos alegra ao nos lembrar: vocês não são melhor do que eu, porque se eu, sendo Deus, sendo Filho, sendo Todo-Poderoso, fui blasfemado, chamado de Beelzebul, chamado de demônio por pregar essa mesma palavra, que dirá não serão vocês, que são apenas servo, se o Senhor, se o mestre que sou eu sou xingado de demônio e de Beelzebul, então não se importeis, não admireis que vós também sejais, porque vós não estáis acima de mim, mas estou acima e mesmo contudo fui blasfemado. Então nós não nos deixamos levar, porque é só o cumprimento das profecias do Senhor que nós vamos se cumprir na nossa vida. Quando alguém blasfema, quando alguém diz é o demônio que está falando, é o diabo que está falando por meio desse daí, isso aí é filho de Lutero, é filho da serpente do diabo, o Senhor nos lembra: a mim mesmo chamaram de demônio, a mim mesmo chamaram de Beelzebul, a mim mesmo me chamaram filho do diabo quando eu preguei essa mesma palavra. E se não respeitaram nem mesmo a mim, que sou Senhor, que sou mestre, que dirá não irão respeitar vocês, que dirá não irão blasfemar de vocês, né? Mas o Senhor disse que nos devemos nos alegrar, porque tudo isto virá à tona no dia do juízo, que o Senhor não deixará escapar nada, que devemos nos alegrar. Quando toda mentira, toda falsidade e calúnia for levantado contra nós, porque contra ele também foi levantado. Foi por inveja, foi por calúnia, por aquilo que o Senhor nunca fez nem pensou em fazer, que o Senhor foi entregue e foi morto, pregado numa cruz. Nós não somos melhor do que o nosso Senhor, porquanto quando nos xingam, quando nos perseguem, quando nos caluniam, nós nos alegramos, porque nós sentimos o que o Senhor sentiu e nós entendemos melhor o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu para nos dar salvação. E quanto mais nós entendemos, quanto mais nós passamos pelo que ele passou, mais grato nós somos, mais nós estamos no pé da cruz, mais nós estamos pregando o evangelho, sem ter medo de falso profeta, sem ter medo nem mesmo de diabo e nem de nada, porque há 2000 anos nós estamos aí, há 2000 anos, o diabo tentando calar nossa boca e nunca conseguiu. Milhares de irmãos foram mortos, estraçalhados por leões, mortos ao fio da espada, mortos queimados, mas nós continuamos aí. Eles queriam acabar conosco, mas não conseguiram e nunca vão conseguir, porque nós estamos há 2000 anos, não é desde agora, é há 2000 anos que o evangelho ecoa, é há 2000 anos que estamos na batalha e eles tentando nos destruir e nunca conseguiram e nunca vão conseguir, porque o Senhor disse: a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, e ninguém prevalecerá contra a igreja dele, porque a nossa igreja não é de Pedro, a nossa igreja não é de Maria nem é de João, não é de papa nem de pastor, a nossa igreja é daquele que foi exaltado acima de tudo e todos, e que pregamos a palavra e o nome dele dia e noite, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja é do Senhor, portanto, se a igreja é dele que tem que falar, é a ele que tem que exaltar, é o nome dele que tem que ser levado, é o evangelho dele que tem que ser pregado. Devemos ensinar as pessoas a falar é com ele, orar é a ele, agradecer a ele, fazer voto é com ele, não é com servos, né? Não é com servo,
Porque qual é o estúpido e o idiota que vai a uma empresa, quer um emprego e vai pedir ao empregado, vai direto ao patrão e pede ao patrão. O patrão é o Senhor Jesus. Né? Por isso, quando nós queremos alguma coisa, nós não vamos ter com o servo, nós vamos ter com ele, porque ele é que é o patrão, ele é quem nos pode dar aquilo que nós estamos pedindo. É ele que nos pode dar. Eu não posso chegar para uma pessoa que não é dono de nada e pedir aquilo. Eu tenho que pedir ao dono. E o dono do milagre, o dono da bênção, dos milagres e das maravilhas é o Senhor Jesus. Então é a ele que temos que pedir, porque ele é que é o dono. Não é a Maria, não é a João, não é a igreja, não é a Papa, quem quer que seja, porque eles não podem nada. Eles não podem dar nada, porque o dono da bênção, o dono do milagre é o Senhor. E porque tudo é pelo nome dele, como ele mesmo disse, pelo meu nome. Ele não disse pelo nome de igreja, pelo nome de religião, pelo nome de Pedro, de Maria, de João, nem de Papa. Ele disse pelo meu nome expulsarão demônios, pegarão na serpente, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pelo meu nome, o Senhor disse que é pelo nome dele, não é pelo nome de servo. É por isso que nós pregamos tudo é pelo nome dele, o que muitos acham ignorância, né? Então tá aí um evangelho que é provado nas escrituras, né? Um evangelho que é provado nas escrituras. E tudo que nós vivemos em nosso meio tem que ser provado. Vá numa farmácia e comprar um remédio sem receita para ver se o farmacêutico lhe vende. Ele corre o risco de ser preso. Vá. Para você ver como até as coisas do dia a dia é necessário prova, né? É necessário você ir comprar uma coisa e levar um remédio e levar a receita, porque hoje em dia é proibido vender sem receita, porque a receita é a prova de que o médico passou, né? E as escrituras é a prova de que o que nós pregamos está nela, né? Pode ser provado. E o Senhor nos adverte, não tenhais medo. Né? Não tenhais medo, porque o que eles podem fazer, o que fizeram com os irmãos de vocês é matar o corpo. Mas não tenhais medo, porque não pode tocar na alma, não pode tocar no espírito. Tenhas medo de Deus, porque o Senhor pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Fazei a vontade dele, sejais submisso a ele. Não tenhais medo do diabo que toca no teu corpo, porque não tem autoridade para tocar no teu espírito, porque ele nada pôde fazer ao espírito e à vida de Jó, tirar a vida de Jó, porque permissão ele não tinha. Né? Então o Senhor disse toca no corpo, mas não toca na alma, porque não tem permissão. Então não tenhais medo. Não tenhais medo, porque as blasfêmias, as calúnias, os palavrões, isso vai afetar algo no corpo, mas não vai afetar no teu espírito, porque caminha em direção ao Senhor. Né? Porque o Senhor, ele nos direciona, é o Senhor que nos leva. Nós não vamos ao Pai por meio de servo, nós vamos ao Pai é por meio do Senhor, porque o Senhor mesmo disse que é somente por meio dele que se chega ao Pai. Somente ele é a verdade, somente ele é o caminho, somente ele é a vida. E está escrito em João 14,6, comprovando para ti que o Senhor é o caminho, que o Senhor sozinho ele é a vida, que o Senhor sozinho ele nos conduz ao Pai e que ele é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, diferente do que muitos ensinam. Pedro, João, Maria é o caminho, é a verdade, é a vida. Vamos ao Pai por meio dele, quando na verdade o Senhor disse que é somente ele. Não aparece servo. Esse é o evangelho que pregamos. É um evangelho que transforma. Não é o evangelho que a pessoa ouve, entra no ouvido e sai no outro, não. É o evangelho que uma pessoa pode ouvir ela até com um copo de cachaça na mão, mas que por ouvir ele desiste de beber, porque o evangelho que pregamos é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. É o poder que transforma, porque evangelho que é pregado que não muda ninguém não é evangelho, não é poder de Deus, porque o poder de Deus ele muda. Porque o evangelho verdadeiro, quando é pregado, a conversão, a transformação, a mudança de vida.
Quem de fato ouve o evangelho, o verdadeiro evangelho e aceita, como Paulo disse, é transformado numa nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O que fazia de errado não faz mais. Esse é o evangelho. Não é aquele evangelho que você passa 23 anos, 40, 50 anos indo para a igreja, você ouve a palavra, quando sai da igreja você vai para o bar beber, você vai fumar. Aquilo não faz efeito em nada, você nem se sente culpado. Isso aí não é evangelho, não. Evangelho é aquilo que quando fazemos que é errado e o Pai nos exorta, nós nos arrependemos e não fazemos mais. Esse é que é o evangelho. E esse é o evangelho que pregamos, que tem transformado tantas pessoas, tem tirado tantas pessoas das drogas, do cigarro, do álcool, da bandidagem. Por quê? Porque é o poder de Deus que transforma. Não foi por violência, não foi por obrigação. Ninguém que está nos pés do Senhor foi por obrigação. Vieram com as próprias pernas porque quiseram. Eu estou na casa do Senhor, nos pés do Senhor, não foi porque pastor nenhum me obrigou, com medo a entender, não. Eu vou à igreja não é porque pastor me obriga, não. Eu vou é porque eu quero. Foi com as minhas pernas que eu vim, porque foi o evangelho que me trouxe. Foi a palavra do Senhor que me convenceu quando eu disse, eu jamais irei ser. Foi a palavra do Senhor. Não foi pastor, não foi igreja. Foi a palavra do Senhor. Sirva ao Senhor porque foi Ele que me trouxe, porque eu vim com as minhas pernas e porque eu quero, não é porque eu sou obrigada. E aquilo que eu não faço não é porque a igreja não me deixa fazer, eu não faço porque eu não quero, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para beber, para fumar, para ir a qualquer festa. Ao contrário do que muitos dizem que nós somos presos, eu não vou porque eu não quero, porque eu não sinto necessidade, porque eu tenho nojo disso. Não é porque pastor nem igreja me proíbe, é porque eu não quero, é porque isso não me satisfaz, é porque eu não quero estar onde o meu Pai não está. É por isso, porque nós não sentimos o desejo de fazer mais nada disso, não é porque ninguém nos obriga a ficar em igreja, não. Nós vamos porque nós amamos estar ali, nós não fazemos porque não queremos mais, aquilo que fazemos é por amor, não é por obrigação. Então fica aí com esta mensagem. Em nome de Jesus, em breve trarei mais para você meditar. Amém.